Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo dos últimos domingos, vemos o caminho que a liturgia veio nos apresentando, mostrando que Nosso Senhor fazia curas, que ensinava, que anunciava o reino. Mas qual o porquê dessas coisas? Por que Nosso Senhor faz tudo isso? A resposta é que Nosso Senhor cura, ensina, anuncia para despertar e fazer crescer a nossa fé. Nosso Senhor nos convida a vermos, a contemplarmos tudo aquilo que Ele faz e pode fazer, e diante do seu anúncio, diante da verdade, diante da explicitação, diante do conhecer mais, fazer crescer esta fé que Ele já despertou em nós. Mas, além de tudo isso, além das curas, do ensino, do anúncio, a pedagogia divina também se vale de outras coisas, outros modos para fazer despertar e crescer e purificar a fé. A pedagogia divina, assim, se utiliza de provas. Mas, o que são provas? Por que tem provas? Podemos ver, por exemplo, crianças que na escola têm provas, talvez nesse período, agora algumas tenham acabado de sair desse período de provas, e podemos começar a nos perguntar, mas por que existe isso? Por que existe prova de vestibular? Por que existe prova na escola? Por que existe prova na faculdade? Por que existe prova de concurso? A prova é um modo de medir, é como uma espécie de régua que ajuda a medir o entendimento, o conhecimento, o modo como argumentamos, e também, no caso de Deus, onde estão as nossas respostas diante de determinadas situações da nossa fé, do nosso amor para com Ele, da nossa confiança nele, e assim darmos esta demonstração a Deus que o conhecemos, que qual é o nosso entendimento da fé, do amor, da confiança e como demonstramos que temos essa fé, esse amor e essa confiança nele. Vemos, por exemplo, a resposta de Deus diante dos questionamentos, das provas de Jó na primeira leitura. E qual o contexto dessa primeira leitura? Porque senão podemos não entender. O livro de Jó, ele é marcado por provas. A primeira parte mostra as provas que Nosso Senhor permite que Jó passe. A perda, o perder os bens, o perder pessoas, o perder a saúde, ter debilidades físicas e depois outras provas diante dos outros, questionamentos, inquisições, julgamentos de outros que se apresentam. É assim que, por exemplo, na segunda parte aparece Jó diante dessas segundas provas, nos discursos de Eliafaz, Baldade, Safar. Depois, na sequência do livro, apresenta então o monólogo de Jó. Jó que apresenta como está sua tristeza, sua apatia, e depois o seu protesto diante da sua inocência. Se fiz algo, então que ele me puna, mas eu não o fiz. Eu sou inocente. Mas, posterior a este monólogo, aparece um personagem, Eliú, que faz uma introdução a Deus. Introdução ao que o Deus vai anunciar depois, ao que Deus vai mostrar, e mostra este artifício da sabedoria. Por isso, diante de tudo, vemos, por exemplo, que Jó, o livro de Jó está dentro dos livros da sabedoria, e vemos essa sabedoria ser apresentada, o porquê das provas diante de um justo, o porquê do sofrimento, pela boca de Eliú, onde Eliú apresenta que aquilo que ele está passando talvez seja a pedagogia divina. E depois de Eliú apresentar esta introdução, aparece então a resposta que vemos na primeira leitura, onde Deus dá respostas a Jó, mostrando
Onde está a fé que você demonstrou diante da prova? Diante de tantas aflições que você passou, você havia dito que, se não recebeu de mim os bens, também não poderia receber os males. Onde está isso? Onde está a sua confiança, a sua fé, o seu amor? Eu não fiz tudo. Confie em mim. Tudo o que eu fiz, eu provi. Eu criei o céu e a terra, eu fiz o mar, eu fiz ele se calar diante de uma tempestade, eu organizei tudo. Eu fiz o cosmos. Confie em mim. Coloca a sua confiança em mim. E é isso que nosso Senhor apresenta. Ele chama-nos a confiar nele, a colocar o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança nele. E assim, vemos esta expressão no Evangelho diante da prova no mar que os apóstolos passam. São João Crisóstomo comenta esse evangelho e apresenta esse sentido das provas apresentadas aos discípulos. Mostra-lhes que, primeiro, eles que estavam envoltos na multidão são afastados para a barca, para o mar, porque a fé deles era muito pequena e não queria, e nosso Senhor não queria expô-los a isso. Mas tem-se a tempestade, tem-se o turbilhão, e isso é para que eles não se ufanem, para que eles não se encham achando que são muito bons, porque foram aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ser os apóstolos, para aqueles que estão sempre próximos ao Senhor, para aqueles que são aqueles que acompanham o Senhor e entram na barca com Ele. Nosso Senhor, diante da tempestade, fala: calma, abaixa a bola, porque vocês não são essa Coca-Cola toda. Espera, vê a fraqueza de vocês, vê a fé de vocês, olhe para vocês para verem quem vocês são. E também para que diante da prova a fé deles fossem purificadas e de modo que eles pudessem responder com virilidade às provas e tentações que viriam pela frente. Prova e tentação no hebraico e no grego têm o mesmo termo. Não tem termos diferentes, são diante da situação a apresentação do que aquilo é, ou prova ou tentação, que tem o mesmo sentido. Diante de algo que me é colocado, eu devo então dar uma resposta. Esse é o sentido de perasmon em grego ou nishá em hebraico. O ser provado ter um sentido também de purificação e assim poder fazer com que eles pudessem fazer a força, porque a virilidade exige força e diante disso exigia deles esta força, esse ímpeto para responder verdadeiramente aquilo que estava sendo colocado por Deus, para que eles pudessem corresponder à vontade dele. Afinal de contas, estes foram escolhidos para propagar a fé, para ser aqueles que levariam a fé a todo mundo. São aqueles que são escolhidos para estar à frente da igreja. E como seria se víssemos os apóstolos diante das perseguições fraquejar, diante das humilhações que passariam, diante dos flagelos, deixar de lado, não conseguir ter força, não conseguirem perceber que diante daquilo estava o amor de Deus, estava a correspondência e o assemelhar-se ao Mestre. Era necessário estas provas. E estas provas também servem para nós, para que possamos corresponder a Deus, corresponder à sua vontade. São Paulo nos diz na segunda leitura que devemos conhecer a Ele para sermos transformados, para mudar de vida, para verdadeiramente nos assemelharmos ao Senhor. E Santo Afonso, comentando este evangelho, coloca como sinal para a nossa vida, pois ele faz o comparativo da barca e de nós. Daquela situação que era passada em meio ao mar e da nossa vida, e apresenta que do mesmo modo como a barca em alto mar corre diversos perigos, corsários, incêndios, tempestades, também nós, ao longo de nossa vida, corremos perigos, as tentações, a ocasião do pecado, os escândalos, os maus conselhos, o respeito humano, olha, eu não vou falar, eu não vou corrigir, eu não, porque
ficar cheio de dedos e não dizer a verdade em relação ao outro, e as paixões desordenadas. É necessário essa força para nos corrigir, para termos rédeas das nossas paixões e colocar verdadeiramente num rumo, principalmente para confiar em Deus. Não devemos nos desesperar, não devemos deixar de confiar no Senhor, mas ao contrário, somos chamados a estar mais próximos dele, pois vendo a nossa debilidade, lembremos que São João Crisóstomo apresenta esse sentido deles se conhecerem, deles não se ufanarem, achando que são muito grandes, mas ao contrário, eles verem quem eles são. Também as debilidades, as tentações, as provas para nós servem para mostrar quem nós somos. E diante da nossa fraqueza, saber que tem aquele que pode nos ajudar, Deus. E por isso, diz Santo Afonso que diante dos perigos, devemos buscar os meios, colocar os meios, evitar as ocasiões, mas principalmente nos apoiar em Deus, ir a Ele, buscá-lo, acordá-lo, estar com o Senhor. E esse impulso a confiar, a estar com Ele verdadeiramente, saber que Ele está na barca, pois lembremos isso, apesar das tempestades que podem assolar a nossa vida, das tempestades e das diversas contrariedades que podem assolar esta barca, o Senhor está nela, Ele está ali. Podemos ir até Ele, podemos pedir ajuda, podemos acordá-lo, como o Salmo nos diz, gritai ao Senhor na aflição, vá ali e chama, Senhor, me ajuda. Olha, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor governa tudo, mas eu estou com medo, eu sou fraco. Não podemos cair nesse pessimismo de ver o Senhor e achar que Ele está ali no barco descansando e não quer ser incomodado e acharmos que estamos sendo abandonados. Não. São José Maria nos diz, não sabes que tudo quanto sucede ou pode suceder é para o bem? Teu otimismo será consequência necessária da tua fé. Devemos acreditar, saber que Ele está ali. E não ficar cheio de dedos. Não ficar desconfiados, com medo. Ao contrário, ir a Ele, confiar nele, pedir ajuda. Ele é o Senhor. Ele quer estar conosco. Devemos ter a atitude das crianças que, diante do medo, diante de alguma situação adversa, correm para os braços do seu pai, da sua mãe, correm, pedem ajuda, correm para se abrigar, que possamos também correr para os braços daquele que pode nos ajudar, nosso Senhor, correr para o sacrário e apresentar diante dele as nossas debilidades, as nossas misérias, pedir ajuda. Pois, se passamos por tantas quedas na saúde, por tantas perdas em nossa vida, é para isso, para sabermos que não devemos nos apegar às coisas, sabermos quem nós somos e podermos ir até Ele, correr até Ele e pedir, Senhor, me ajuda. E se podemos acorrer a Cristo também, ou podemos fazer a Virgem Maria, ela é nossa mãe. Podemos acorrer a ela e pedir, mãe, me ajuda. Ela, ao longo de toda a sua vida, correspondeu perfeitamente a Deus. Se formos colocar no sistema de escola, a Virgem Maria só tirava 10. Ela respondia de modo perfeito, pois ela sabia crer, ela confiava, ela tinha verdadeira fé, buscava os meios e confiava no Senhor. Vemos isso ao longo de sua vida, pois ela demonstra esse otimismo que vem da fé. Vemos, por exemplo, na Anunciação, Nossa Senhora não fica pensando, e o que vai acontecer de mim se eu aceitar? Será que eu vou ser apedrejada? Será que vão me rejeitar? Ou o que vão pensar de mim? E será que eu vou ser expulsa de casa? Não, ela busca o que o Senhor quer. Como vai acontecer? Sabido isso, colocado os meios, ela aceita. Não fica pensando, ela confia no Senhor, sabe que se Ele pede, Ele dará os meios para fazê-lo. Na visitação, ela não fica pensando na distância, no perigo do caminho, no cansaço que ela pode ter, pois agora ela também estaria grávida, então como é que iria ajudar uma senhora de idade, grávida, com um bebê pequeno? Ela não fica pensando nisso.
ela se vê impelida pelo Senhor a ir visitar Santa Isabel e vai, coloca os meios, busca o modo como chegar até lá, como fazer as coisas e vai ajudar, se atira, busca. A Virgem Maria nos mostra verdadeiramente esse processo do crer, dos buscar os meios, do colocar o empenho humano e de confiar. E assim ela nos ensina a fazê-lo. Peçamos a ela que ela interceda por nós e, como mãe e mestra, nos ensine verdadeiramente a crer, buscar os meios e confiar. Principalmente confiar no Senhor diante das provas e diante daquilo que Ele nos pede. E assim possamos corresponder a Ele do modo como Ele quer e quando Ele quer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.